Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui é um pouco diferente. Eu decidi fazer uma espécie de uma resenha, tá? Vamos tentar fazer uma resenha semanal aí. O que é a ideia aqui? É buscar nas notícias da semana algum fato que se destaque e ao mesmo tempo que tenha relação com algum dos vídeos que eu fiz para o canal, tá bem? Então, como eu falei, fiz um vídeo que eu gosto muito porque é um tema que eu trabalhei muito, que é sobre indicadores de gestão. Eu achei interessante fazer já uma análise, a nossa resenha de hoje, né? Sem muita edição, sem muitas coisas aqui. Eu só coloquei um microfone aqui de lapela para vocês me escutarem melhor. Mas é o seguinte, vocês sabem, não sei quem de vocês, né, escutou uma matéria ou leu uma matéria que foi capa na maior parte dos jornais brasileiros na semana que passou, que é essa semana, primeira semana de agosto. Um grupo GENI, ou GENI, né, que é o Grupo de Estudos sobre Novos Ilegalismos da Universidade Federal Fluminense, fez uma pesquisa, divulgou essa pesquisa com o objetivo de analisar os efeitos da decisão do STF que proibia a polícia militar, na verdade as polícias do Rio de Janeiro, de executarem ações nas favelas. Essa proibição, ela tem algumas exceções, mas essas exceções são em casos extremos. E houve uma redução de quase 80% das operações das polícias nas favelas do Rio de Janeiro. Bom, então eles pegaram esse fato e analisaram alguns dados do mês de julho e concluíram o seguinte, eu imprimi aqui, né, eu li o relatório todo, imprimi aqui, e eles concluíram o seguinte, que houve uma redução, uma queda de 40% no número de crimes contra o patrimônio e 72,5% nas mortes em tiroteios com a participação da polícia militar, com a participação da polícia, tá bem? Então vamos lá, 40% queda no número de crimes contra o patrimônio e 72,5% nas mortes em tiroteios com a participação da polícia. Bom, o que sobra aí, né, de mensagem é como se ficasse uma ideia de que a polícia não operando, ela é quase mais eficiente do que operando, né? Ou seja, quando ela não opera, os crimes contra o patrimônio caem. Quando ela não opera, as mortes em tiroteios também caem. Então, eu achei esse número interessante e vocês já estão aí cansados de saber que a minha ideia aqui no nosso canal é que a gente faça sempre uma apresentação dos temas políticos, né, do que é política, todos os temas que gravitam em torno da questão política, para que as pessoas, para que vocês conheçam o funcionamento do sistema, como que as coisas são de fato, né, e como que elas são interpretadas na teoria política. Isso sempre de uma forma simples, de uma forma que seja agradável para todo mundo, né? Porque o objetivo é que vocês passem a ter uma visão diferente sobre política e que passem a gostar, a adorar política. Eu falo sempre isso para vocês. Bom, e então um segundo aspecto é essa questão do ódio, né? Das brigas, dos conflitos. Então, quando essa pesquisa saiu, eu também observei que houve uma grande repercussão, porque é interessante, né, você imaginar que, bom, quando a polícia não trabalha, entre aspas, né, ou ela não faz as operações nas favelas do Rio de Janeiro, o número de mortes cai e o número da criminalidade, dos crimes contra o patrimônio também cai. Então houve muita repercussão e eu percebo também que as repercussões são um pouco odiosas às vezes, né, xingando ou enfim. E o nosso papel aqui, nosso objetivo não é fazer isso, né, nós queremos discutir o tema e temos que respeitar os pesquisadores, né, eles tiveram um trabalho ali, recolheram dados, recolheram números, fizeram os seus cruzamentos de dados e como eles mesmos escreveram no início do relatório, eles querem, com esta pesquisa, com a publicação dessa pesquisa, abre aspas, qualificar o
o debate sobre esse tema, né? Qualificar é a palavra que eles usaram, né? E eles querem qualificar. Então, se eles querem qualificar, eles estão, de certa forma, convidando para a discussão do tema e entregaram um material que é interessante, então nós vamos discutir aqui. Bom, e por que eu escolhi essa notícia? Porque, já disse, nós falamos de indicadores de gestão e no final daquele vídeo, para quem assistiu o vídeo, se você não assistiu, ó, põe aí, o Luciano vai pôr pra gente o vídeo, vocês podem verificar isso. No final eu disse o seguinte, olha, quando vocês olharem, estiverem discutindo algum assunto político, alguns temas políticos, eles podem ser bastante bem embasados em números, em indicadores. Então procure buscar os indicadores. Ah, está falando que um governo fez um trabalho excelente na questão do meio ambiente, ou fez um excelente trabalho na questão social. Busque os indicadores que são os números, né, que nós já falamos, que confirmem essas informações, não é? Então esse é o nosso exercício, o objetivo desse vídeo é fazer esse exercício mesmo. Olha só que interessante, eu fui fazer isso, né? Então eu vou buscar esses indicadores. Então eu quero combinar com vocês uma forma, né, uma estratégia da gente analisar. Ao invés de vocês serem os sujeitos passivos que recebem uma notícia, olha no jornal e fala assim, olha que beleza é isso, e fecha o jornal e vai embora, eu quero que vocês reflitam sobre as coisas, né? Esse também é nosso objetivo aqui. Então nós vamos refletir sobre a pesquisa do GENI, tá? Da Universidade Federal Fluminense. Bom, então o estudo no final faz uma ideia de causa e efeito, né? Como eu já disse, causa e efeito. Bom, a polícia para de fazer operações nas favelas, a criminalidade cai e as mortes caem, né? É essa a relação que eles quiseram fazer, né? Os indicadores eu já falei, os indicadores principais, né? 40% de queda de crimes contra o patrimônio e 72,5% de mortes, queda de mortes, né? E essa pesquisa, ela tem um range, né? Ou seja, ela tem um espaço de tempo onde é feito essa análise, né? Então, esse espaço de tempo é basicamente mês de julho, tá? Bom, e o que é o... Bom, então tá dado aí o quadro, né? Vamos lá. Meu comentário, minha análise. A primeira coisa, vamos separar os dois temas, né? Então, lembre-se, 40% de queda de crimes contra o patrimônio e 72,5% de queda de mortes. Vamos começar com as mortes. A despeito do número ser um número concreto, né, e que ele há uma correlação, né, entre a diminuição das ações e de número de mortes, isso significa tão somente que o modelo de ação da polícia do Rio de Janeiro, vamos falar da polícia do Rio de Janeiro nesse caso, né, porque a pesquisa é sobre ela, o tipo de operação são operações que geram conflitos armados, né? Os famosos tiroteios que se veem bastante, infelizmente, aí na capital fluminense. E o que isso tem a ver com essa pesquisa? Tem a ver que o modelo operacional das polícias tem gerado essa grande quantidade de número de mortes. Então, você pode dizer que faz algum sentido? Faz algum sentido. Agora, a gente pode dizer que isso reduz a criminalidade? Aí vem um outro ponto, que é a questão do crime contra o patrimônio. Se você tem uma diminuição de tiroteios, você tem naturalmente uma diminuição de mortes. É cartesiano o negócio, né? Ou seja, diminui a operação, diminui a morte. E isso acontece em razão do modelo de operação das polícias do estado do Rio de Janeiro. E porque existem outros formatos e outros modelos de operações que são feitas em favelas, em comunidades, em bairros, seja onde for, e em que a letalidade ela é menor se comparada com a letalidade do caso do Rio de Janeiro. Entretanto, nós temos que considerar a outra parte também, né? A criminalidade no Rio de Janeiro é uma criminalidade muito bem organizada, ela tem diferentes
facetas, né, diferentes aspectos, porque você lida com crime organizado, você lida com o tráfico de drogas, você lida com as milícias e com um aspecto muito importante, que é fundamental no Rio, que é a questão do território, do poder sobre o território, o controle sobre o território. Como a criminalidade ela é territorialista, vamos dizer assim, quando você tem uma operação, você significa o quê? Que a polícia, entre aspas, invade um território considerado de uma determinada milícia ou considerado de uma determinada facção do tráfico de drogas. E então essa característica tende a gerar mais conflitos, né? Porque a territorialidade é um elemento fundamental nesse aspecto, né? Bom, então esse é um ponto. O outro ponto é o ponto sobre o crimes contra o patrimônio. Então vamos lá, o que eu fiz? Ó, é a mesma coisa que eu falei para vocês lá naquele outro vídeo, né? Que eu já convidei para vocês assistirem novamente, ou assistirem pela primeira vez. O que eu fiz? Eu fui buscar os dados, né? Fui buscar os números. E eu achei interessante o seguinte. Quanto maior a quantidade de indicadores, melhor é a nossa capacidade de análise sobre aquela situação. Nos dois casos que eu dei sobre Alagoas e a cidade do interior do estado de São Paulo, nesse vídeo que eu já citei de gestão por indicadores, os indicadores foram fundamentais para a adequada tomada de decisão, né? Então, na questão da criminalidade no Brasil, nem todos os estados têm uma estrutura de dados bem organizada, né? A capacidade de coletar os dados, de tabular os dados, de processar esses dados, ela é diferente de estado para estado. Então, uma das coisas muito importantes, até para a inteligência policial, é que todos os estados deveriam adotar um sistema bem parrudo, bem forte, né, poderoso de coleta, compilação, né, coleta de dados e análise de dados, né, para gerar indicadores de gestão. Bom, esse é um ponto importante. Então, o que eu fiz? Aí eu pensei assim, puxa vida, primeiro, eu fui procurar o que eles estavam considerando como crime contra o patrimônio, né? E eles consideraram roubo de carga, furto e roubo a transeuntes, né? Enfim, definiram lá três variáveis, né? Para reunir essas três variáveis para definir esse número, esse indicador, que é essa queda de 40%. E aí eu falei, puxa, como que eu faço para ajudar os meus amigos que estão aí assistindo aos vídeos e para a gente aprender a analisar as coisas? Bom, eu preciso buscar outras referências. Então essa é uma estratégia interessante para a gente aprender sobre essa questão. E eu fui buscar então as outras referências de crimes contra o patrimônio. Por quê? Porque somente no estado do Rio de Janeiro que houve a proibição, na cidade do Rio de Janeiro, eu tenho que olhar, tá? O STF, a decisão completa, porque eu não sei se é no estado ou é na cidade do Rio. Mas então eu vou falar na cidade, tá? Aqui, isso eu tenho certeza. Somente no município do Rio de Janeiro é que houve a proibição de operações policiais nas favelas. Então, como é que eu poderia comparar esse número com outros estados? Não posso. Se existisse, por exemplo, no estado do Espírito Santo, na Grande Vitória, houve uma decisão semelhante. Então, aí sim, olha como é importante, indicadores, né? O que eu faço? O que eu faria? Iria lá em Vitória, deixa eu buscar os dados do resultado dessa decisão. Então, essa questão, nós não podemos comparar. Porque não há essa diferença em relação às mortes, que é o primeiro aspecto. Mas eu posso comparar com crime contra patrimônio? Ora, claro que posso. Por quê? Porque os indicadores, as variáveis, são as mesmas nos lugares e há uma normalidade nos outros estados. Então não seria um problema. Então, buscando essa referência, né? Primeiro, de novo, separei mortes e crimes contra patrimônio. Mortes, especificidades, coisas muito próprias do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro.
um modelo de operação, também um perfil da criminalidade da cidade. Tudo isso contribui para que as ações acabem sendo, infelizmente, ações com vítimas e não precisamos nem falar sobre a população civil, né? Sobre os moradores dos bairros, sobre os cidadãos comuns que sofrem isso, e nós estamos cansados até de ouvir tanta tragédia sobre esse tema, né? Mas então aí eu fiz essa separação. E vamos lá no crimes contra patrimônio. Aí eu fiz deixa eu buscar então os dados de outros estados. Como eu disse para vocês, nem todos os estados têm os dados muito bem compilados, mas eu consegui 5 cidades aqui, tá? 5 cidades e um estado, tá? Então, vamos lá, mas essa brincadeira nossa, no bom sentido da palavra, o assunto é seríssimo, né? É um exercício que nós estamos fazendo. Então, crimes contra patrimônio, fui lá, como que foi no Distrito Federal? Queda de 35,6% dentro do mesmo período da pesquisa da Universidade Federal Fluminense, hein? Tá bem? 35,6% de queda de crimes contra o patrimônio. Pernambuco, 55,3% queda. Campo Grande, Mato Grosso do Sul, 64,6% queda. Manaus, queda de 38,5%. São Paulo, os números não estavam ainda concluídos, mas eu encontrei uma estimativa que foi publicada pelo governo do estado de queda de 50% do número de crimes contra o patrimônio. Ora, percebam então que tem uma coisa interessante aqui, que esses dados aqui, depois eu fiz só por curiosidade, eu reuni todos, dividi, e esses 5 casos aqui dão uma média de queda de 48% aproximadamente da criminalidade contra o patrimônio, nessa categoria, contra o patrimônio. Então, e 40% no Rio de Janeiro. Ou seja, qual que é a nossa conclusão? Que não dá para o GENI, desculpa se eu estou falando errado, tá? Que não dá para o grupo de estudos sobre novos ilegalismos concluir que a ausência de operações das polícias do Rio de Janeiro nas comunidades se traduz em redução da criminalidade contra o patrimônio. Essa inferência você não pode fazer, está errado fazer isso. Por quê? Porque houve redução, houve queda, né, dos crimes contra o patrimônio em praticamente todos os estados, né? Por que eu trouxe 5 números aqui? Porque são 5 que eu tenho absoluta tranquilidade para trabalhar com eles, que são os números oficiais, e tenho outros de estados, todos caíram, tá? Todos que eu busquei caíram. Tem número no Paraná, tem número em Santa Catarina, Minas eu procurei, eu não achei, apesar de que Minas tem um sistema de dados interessante, mas eu não encontrei. Mas os números, eles não mentem pra gente. Então, os números caíram no Brasil todo. E o que está acontecendo para que os crimes contra o patrimônio sejam reduzidos tão drasticamente? Porque não estamos falando de redução de 5%, 10%, estamos falando de uma redução média de 48%, né? Diminuiu a oferta, né? Essa é a resposta. Então, com o período da pandemia e com o isolamento social obrigatório na maior parte desses lugares, diminuiu a oferta. O que é a oferta? Oferta de vítimas, né? Ou seja, pessoas nas ruas, com seus celulares, pessoas que estão distraídas com suas carteiras, seus documentos, celulares, joias, relógios, né? Tudo isso diminuiu. Então, naturalmente, em razão da pandemia, em razão da obrigatoriedade do isolamento social, houve diminuição de pessoas circulando nas ruas e, portanto, os crimes contra o patrimônio, que, por exemplo, o furto, ele entra nessa estatística, eles se reduziram, né? Porque você pode ter, a criminalidade deixou de ser... Não, a criminalidade não tinha mais vítima, entendeu? Então... E você tem esse número, por exemplo, na questão de transporte também, não é?
porque com a redução da atividade econômica, também diminuiu a questão, também diminuiu o volume de objetos transportados, né, de caminhões, de frigoríficos, de máquinas, equipamentos, né? Então, toda essa redução, diminuição de pessoas nas ruas, redução da circulação, redução da atividade econômica, isso gerou esse número que na maior parte dos estados do Brasil, ou se não em todos, vale a pena vocês, se tiverem curiosidade, buscar esses números, busquem aí nos seus estados. Eu tenho tem pessoas que são de Minas Gerais, nossa página ainda é pequena, mas nosso canal é pequeno, mas tem pessoas de Minas, tem pessoas lá na Bahia, tem pessoas em Santa Catarina, né? Muitos no estado de São Paulo. Então, procurem esses indicadores também, né? Vamos fazer um exercício. E vocês vão perceber que o crime contra o patrimônio caiu. Então, se o GENI, se o grupo, né, o grupo de estudos sobre novos ilegalismos, ele quer qualificar a questão, vamos qualificá-la dessa forma. Eu entendo que o grupo deveria ter feito uma análise em outros estados e não gerar uma manchete para jornal que inferisse que é a ideia de que menos polícia, menos criminalidade, né? E eu não conheço isso ainda em nenhum lugar do mundo. Pode ser que exista, né? Mas quando você compara diferentes variáveis, a presença da polícia, o papel da polícia continua sendo fundamental para combater o crime. Então, é essa a ideia que eu queria trazer para vocês nesse vídeo, na nossa resenha aí, né? Vamos chamar de resenha, porque, como eu disse, ó, eu estou com o papel na mão, estou conversando com vocês e estou fazendo uma análise sobre uma notícia. Então, eu vou procurar, pego durante uma semana toda, pego a notícia que eu acho que é interessante, que a gente eventualmente já tenha trabalhado nos nossos vídeos e uso essa notícia para a gente fazer análise, aprofundar, comentar, enfim, bater um papo também sobre isso. Tá certo, gente? Essa é a ideia. Ó, se o GENI tivesse sido um pouco mais cuidadoso com os números, talvez eles não tivessem dado essas manchetes aí que servem, que muita gente tá na rua, olha só uma manchete, tá navegando na internet, coloca lá num jornal, numa publicação, olha a manchete. Então é uma mensagem equivocada de que menos polícia é menos criminalidade. Perceba, não estou discutindo a questão das mortes, porque ali tem um determinado padrão, ali dá pra gente até discutir, né? Mas a questão da ideia de crime contra o patrimônio, que reduz o crime, a criminalidade contra o patrimônio, essa categoria que nós estamos discutindo, ela não se sustenta quando a gente olha os outros dados dos outros estados e outras capitais também. É essa ideia, gente. Ó, espero que vocês tenham gostado da nossa resenha aí e vamos ver se uma vez por semana eu bato um papo sobre esses temas com vocês, tá bom? Esqueci de falar, se inscreva, tá? Bota o sininho, toda vez que sair um vídeo vai aparecer lá para vocês. Aí vocês não perdem os vídeos, porque eu tô fazendo uma sequência, né, das teorias e tal, aí vocês já sabem como que funciona. É isso, gente. Tchau, obrigado, até a próxima. Tchau.